Mulher, nesse vídeo eu vou te mostrar como que essa paciente que você está vendo aqui conseguiu eliminar 17 quilos aos 60 anos de idade de uma forma 100% natural. Sem reposição de hormônio, sem dietas malucas, sem remédio. E o melhor, né, mulher? Que não foi só 17 quilos, mas essa barriga que ela tinha e que ela conseguiu eliminar. Essa pochete e que eu tenho certeza que você também gostaria. E tem mais, essa paciente voltou a vestir 38 e ela vestia 44 quando ela me conheceu. Então vem comigo que eu tenho certeza que você vai se aventurar nesse conteúdo e vai sair daqui com os 3 hábitos práticos para você implementar na sua vida. Bom, se você está chegando aqui agora, muito prazer, eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista especialista em emagrecimento para mulheres acima dos 40 anos e saúde intestinal e eu te ajudo, mulher, a eliminar a barriga desinflamando o seu intestino. Bom, vamos lá. Eu preciso trazer um pouco, né, da história da Luciane, que é essa minha paciente que você viu na foto. A Luciane, quando me conheceu, ela literalmente estava nesse estado aqui e eu acho importante trazer porque talvez você esteja nesse estado e você consiga se conectar com a Luciane e ver que é totalmente possível, porque ela não chegou para mim, né, 100% tranquila, pronta para emagrecer. Não, ela chegou completamente desacreditada, achando que não era mais possível perder barriga. O intestino dela vivia preso há 10 dias. Se ela não tomasse 4 laxantes, ela ficava mais tempo com o intestino preso. Aquele estômago alto que incomodava, gases, ansiedade, né? Porque ela estava completamente perdida, visto que ela deixava de comer, sofria, passava fome, fazia dietas e o peso dela não descia, a barriga não diminuía. Então ela tinha uma certa ansiedade com isso também. Sem contar que ela sentia dores no corpo, tinha baixa energia, baixa disposição e essa dificuldade de emagrecer que eu te falei. E aí, quando ela teve acesso ao meu conteúdo, ela ficou de boca aberta, porque ela nunca tinha ouvido falar sobre intestino, né? Que ela tinha que desinflamar o intestino. Porque ao ter acesso ao conteúdo, ela identificou que realmente, cara, todos os sintomas que ela estava tendo são sintomas coerentes com uma inflamação. Então, naquele momento ela falou assim, poxa, esse caminho aqui eu nunca fiz. Eu nunca tentei desinflamar meu intestino. E o que esse nutricionista aqui está falando faz sentido. No primeiro momento ela ficou com uma certa desconfiança, né? Será que não é mais um charlatão? Mas ela conversou com seus filhos, ela observou melhor os conteúdos, me acompanhou e tomou a decisão. E a gente trabalhou em 3 simples hábitos, mulher. Você vai ficar de boca aberta, que é tão simples. E eu vou te falar, é fácil. Diante de tudo que você provavelmente já fez para emagrecer, esses 3 hábitos aqui eles são fáceis comparado ao que você já fez. E se você aplicar, você tem grande chance de ter um resultado igual o da Luciene. Bom, então que hábitos foi esse? Vamos lá. Primeiro hábito é sobre combinar os alimentos da forma correta. Primeiro ponto que você precisa entender. Geralmente, quando você tenta emagrecer, a primeira coisa que você faz quando você vai, né, olhar para a tua alimentação é tirar. Então, tira o carboidrato, tira o arroz, tira o pão, você tira tudo, né? Quando nós falamos de combinação do alimento, você tem que entender que não é tirar, é sobre combinar. Quando você não combina corretamente, eu vou te dar aqui 2 exemplos, né? O jeito certo e o jeito errado de você combinar os alimentos, mas quando você não combina, você tem grande chance de estar comendo alimentos que são saudáveis, mas que são alimentos que irritam o intestino. E por esse motivo você fica estufada, cheia de gases, muitas vezes com o intestino preso, e não entende, porque mesmo comendo daquela maneira, ou seja, restringindo, evitando, você não emagrece. Por quê? Porque você não está combinando corretamente. Você não está atenta a esse detalhe. Eu costumo dizer que essa maneira de emagrecer é o jeito tradicional. Corta isso, corta aquilo e pronto. Então qual é o jeito errado de combinar os alimentos, por exemplo? Um jeito muito tradicional, comer salada e frango no almoço. Isso é um jeito completamente errado. Tem um outro jeito que não é tão comum quanto a salada com frango no almoço, que é biscoito creme crack de manhã cedo com queijo, sei lá. Essa é a pior combinação.
Quando a gente fala de biscoito creme crack e queijo, cara, biscoito creme crack ou biscoito de água e sal é industrializado. Quando a gente olha a composição desse alimento, melhor nem alimento, é um produto, a gente vai ver farinha branca, a gente vai ver açúcar e gordura, sem contar estabilizantes, corantes, essas coisas. Então, isso aqui influencia completamente o desequilíbrio do teu intestino, faz com que você irrite o seu intestino e não tem nutrição nenhuma. Aí você come o queijo, o queijo tá bom, vamos botar que é o menos pior, mas ainda assim tá desequilibrado. Depois a gente entra no salada e frango. Lucas, mas caramba, salada e frango é algo, poxa, saudável, é bom. Quando a gente olha para a salada, olha só que interessante você conhecer, você ter o conhecimento, né? Quando a gente entra em salada, o que a gente está vendo? Olha, é um alimento cru. É uma folha que ela está crua. Quando você tem um desequilíbrio intestinal, o alimento cru, ele precisa de mais trabalho do intestino para quebrar aquilo. E aí o que pode acontecer? Isso aqui muitas mulheres acabam tendo e nem sabem que é por causa da salada, por exemplo. Elas começam a ficar muito estufadas, com muitos gases. Por quê? Porque aquela fibra, vamos botar assim, né? Aquela fibra, aquela salada, ela está fermentando lá no intestino grosso. E aí essa fermentação, por ser vinda das bactérias ruins, que dominam o intestino inflamado, elas produzem muitos gases e muitas toxinas. Entende? E além disso, quando a gente olha para a qualidade nutricional desse prato, que é um ponto importante quando a gente fala de combinação dos alimentos, não tem nada de nutriente. Salada é pobre em nutriente. Eu sei que você pode tomar um susto agora, mas é pobre. Então, você está comendo algo que não tem nutrição, não tem tanta nutrição, tem pouca fibra, então não te ajuda quase em nada, e você está comendo frango, proteína. Mas e o restante dos nutrientes? O carboidrato, a gordura, cadê? Então existe uma carência. E aí você entra numa carência nutricional, você entra num problema de irritação intestinal, e isso tudo vai acarretar num problema para você. Muitas das vezes você até emagrece. Pô, Lucas, eu comi frango salada, perdi 10 quilos. Legal. Mas talvez você perdeu 5 quilos, 3 quilos de gordura, 3 quilos de retenção de líquido e o resto de massa muscular. Entende? Então é um ponto importante você observar, porque nem sempre o peso que você perde na balança, ele é gordura. E aí você tem que observar o teu físico, né? A tua estrutura corporal, como que ela tá. Se você tá ficando flácida, se você tá ficando mole. E qual é o jeito certo, Lucas? Quando a gente fala de almoço, é aquele famoso padrão. Arroz. Se você come feijão e não tem nenhum tipo de problema, pode botar um feijãozinho para complementar. Agora, se você tem estufamento, gás, é bom tirar, né? Dentro do meu protocolo eu faço muito esse balanço, né? Essa paciente, por exemplo, que você viu, a Luciane, ela não comia feijão, porque ela tinha esse estufamento. E esse estufamento é um sinônimo de irritação, então a gente tirou. Então vem a proteína, um frango, um peixe, um ovo, carne vermelha, a gente tem que dar uma certa limitada no primeiro momento, não comer com tanta frequência, porque a carne vermelha tem uma digestão mais lenta, irrita um pouco o intestino quando ele está muito inflamado. Então, outro ponto aqui interessante. Então, muito arroz com frango, arroz com peixe, arroz com ovo, legumes, muito melhor que a salada, tá bom? Os legumes são cozidos, ou né, no vapor, então cozidos mesmo, ou então assados. A gente trabalha com uma seleção também, uma combinação, porque existem legumes que vão gerar muitos gases, muita irritação, como por exemplo, repolho, brócolis, couve-flor. Então a gente também faz essa combinação inteligente e, para finalizar ali, um toque de azeite para ter aquela gordura complementando o prato. Obviamente, quando a gente fala dessa combinação, tem um outro hábito aqui que eu vou falar no final, que fecha com chave de ouro e garante que você consiga emagrecer. Porque você pode chegar e olhar, mas caramba, eu vou comer isso tudo num prato, eu não vou engordar. Não, porque tem um terceiro hábito que garante que você não engorde. Então, o que eu quero que você entenda é exatamente isso. Combinação dos alimentos é importante porque ali a gente vai garantir uma nutrição adequada, que vai potencializar processos anti-inflamatórios, antioxidantes, antimicrobiano, certo? Para você conseguir ter um emagrecimento de dentro para fora, você vai conseguir nutrir os seus órgãos, você vai conseguir nutrir o seu corpo, ativar o metabolismo, enfim, tem uma série de reações que acontecem. Quando isso não está acontecendo, você já sabe que aqui vai ter de final, não tem resultado nenhum. Entendido? Podemos passar então agora para o segundo hábito simples, que se você começar a implementar, as coisas vão mudar para você?
O segundo hábito, tá? É o que eu chamo de rotina alimentar. Quando a gente fala de rotina, eu sempre gosto de trazer uma analogia com o trabalho. Você tem uma rotina no trabalho, né? Uma rotina de ir ao trabalho, tá? Então todo dia você vai, de segunda a sexta, vamos definir que você tem que trabalhar de segunda a sexta. Então você vai lá de segunda a sexta. Só que você é fiel a isso. Por quê? Porque você sabe que ir ao trabalho no final do mês vai te dar um salário. E você também tem uma rotina dentro do trabalho, que é o quê? As tarefas, as ações que você tem no seu trabalho, a sua função. Você também faz essa função de uma forma padronizada, porque a sua função é exercer aquela ação, aquele trabalho. Por quê? Porque isso garante o teu emprego. Quando a gente fala de alimentação, a gente está tendo a mesma proposta. Rotina alimentar quer dizer que você tem uma rotina que segue uma alimentação de forma padrão. Então vou dar um exemplo, tá? Rotina alimentar, café, almoço e jantar. Isso é um tipo de rotina. Não é a melhor que tem, mas é uma rotina. Combinado? Quando você não tem uma rotina alimentar, o que acontece? Você vai tender a ter gatilhos de autossabotagem que levam você, por exemplo, a beliscar. Que levam você, por exemplo, a ter mais fome num determinado momento do dia. E quando você tem um gatilho de beliscar, o que você faz? Você belisca coisas sem pensar. Então tem um chocolate na tua bolsa, alguém te oferece um chocolate, ou então chega aquela pessoa que vende bolinho no teu trabalho e você vai e compra. Bom, se você está querendo emagrecer, comer um bolo à tarde não é a melhor escolha que você poderia ter para te ajudar a emagrecer. Ou então, se você chega à noite, igual uma capivara raivosa com fome, e come tudo que vem pela frente, você concorda comigo que isso não vai estar te ajudando a emagrecer? Porque você vai estar comendo demais. Então, quando a gente fala de rotina alimentar, o jeito errado, e é que muitas pessoas acabam cometendo, é o quê? É pular a refeição. Eu tive uma paciente que muitas vezes falava assim, Lucas, cara, nem sempre eu almoço. Eu falei, caramba, por quê? Porque, cara, meu trabalho é corrido, e aí, às vezes, eu penso assim, em vez de eu parar aqui e comer, e ter que parar o trabalho, quer saber? Eu vou fazer logo tudo que eu tenho que fazer, eu saio um pouco mais cedo e deixo para comer em casa. O que ela está trazendo para mim? Ela está trazendo que não existe uma rotina. Então tem dias que ela faz o almoço, tem dias que ela não faz o almoço, tem pacientes que falam que tem dias que pula o café da manhã, tem outros dias que faz o café da manhã. Isso não é rotina alimentar. Porque quando a gente faz essa analogia do trabalho, seria a mesma coisa que você falar assim, hoje eu não vou trabalhar não porque eu não tô afim. Hoje eu não vou trabalhar não porque tá chovendo. Você concorda comigo que esse tipo de conduta traria prejuízos para você? Você concorda, não é verdade? Então, quando a gente fala da alimentação, você também tem os prejuízos. Sabe o que aconteceu com essa paciente que deixava de almoçar para trabalhar e depois chegava em casa e comia? Ela chegava com muita fome. E, obviamente, ela não conseguia se controlar a tempo de fazer e preparar a comida dela e comer. Ela saía beliscando. Ela saía comendo o que tinha pela frente, enquanto ela estava preparando. Quando ela preparava, ela ficava beliscando, comendo. Quando ela não estava afim de... Quando ela não tinha... a fome era tanta que ela nem queria preparar. O que ela fazia? Pedia comida. As mais fáceis e as mais saborosas. Porque a gente fica totalmente emocional, no estado emocional. Então nós vamos pensar em saciar nossa fome, o nosso desejo. E obviamente, tudo que é mais gostoso vai ser a primeira coisa que a gente vai escolher. Então, isso aqui é algo que a Luciane, por exemplo, ela não tinha. Sabe o que ela fazia? Ela comia uma vez ao dia. Ela fala, Lucas, eu só almoçava. Caramba. E aí? E o resto do dia? De manhã eu ficava sem comer, ou às vezes eu comia só uma banana. À tarde eu ficava sem comer, à noite, por conta de eu querer emagrecer, eu às vezes tomava um chá, às vezes eu comia uma sopa, às vezes eu não comia nada. Só que quando eu não comia nada à noite, geralmente eu acordava com muita fome de manhã. Aí eu ficava beliscando coisas ali ao longo do dia, aí na hora do almoço eu comia. Ela não tinha isso. E aí a gente organizou essa rotina alimentar, fazendo com que ela tivesse uma nutrição padrão, assim como é no trabalho. E o terceiro hábito, que complementa essas três coisas, esses dois hábitos que eu já falei para você,
é o quê? Controle alimentar. Se eu pudesse trazer aqui, cara, mais importante, é difícil eu trazer uma, todas são importantes, mas controle alimentar é algo que literalmente garante que você vai estar direcionado para o que você quer, que no caso é perder gordura, é perder barriga, é emagrecer. Eu gosto sempre de trazer analogias para você entender isso de uma forma palpável na tua vida. E quando eu falo de controle alimentar, eu gosto de trazer a analogia do salário, do dinheiro. Hoje você está no emprego. Vamos botar que você entrou no emprego porque você tem um bom salário. Então, o bom salário seria, sei lá, 5 mil reais. Beleza? Quando você entrou nesse emprego sabendo que era 5 mil reais, você espera que no final do mês você receba os 5 mil reais. Né? E isso te traz o quê? Garantia de que você pode ter um custo de vida de 4 mil reais, de 5 mil reais, porque você vai pagar. Então você pode ter determinados compromissos, né? Desde que no final, se você quiser ficar tudo certo, não passe de 5 mil reais. Agora, e se esse salário não chegasse? Ou seja, se você, ao invés de receber 5 mil no final do mês, você recebe 3, você recebe 4, você recebe 2,5. Então, a cada mês, esse salário, em vez de vir 5 mil, ele vai vindo quebrado. O que acontece com você? Você começa a ficar desesperado. Você começa a entrar numa situação na qual você fala assim, cara, eu não posso contar com esse salário, porque ele não está vindo o que foi prometido. Então você vai ter determinados comportamentos. Ou você vai diminuir o seu custo de vida, ou você vai sair do emprego e vai buscar um emprego que vai te dar mais estabilidade financeira, trazendo aquele salário que você, né, tá sendo proposto. E é isso. A mesma coisa acontece com a tua alimentação. Hoje você tem um teto de caloria. O seu corpo ele precisa de uma quantidade de caloria. É energia. Energia para quê? Para te manter viva. Para fazer você conseguir caminhar, para você conseguir bater o coração, teu organismo funcionar. Então vamos falar que você tem uma necessidade, ou seja, você vai gastar 2.000 calorias. Vamos falar assim. Só um exemplo, tá bom? Isso pode variar. Então 2.000 calorias é o que você tem que consumir para se manter viva. Lucas, consumir 1.000 calorias. O que você está fazendo? Você está consumindo muito menos do que você precisa. Isso vai ter uma consequência. Tem muitas mulheres que elas entram num pensamento de que quanto menos come, melhor. Porque elas entendem isso, né? Ah, eu preciso disso aqui, então se eu comer aqui, eu emagreço. E isso é uma verdade até um certo ponto. Porque quando você come muito, muito pouco, o teu sistema, o teu organismo, ele entra no que eu chamo de modo de defesa. O que é o modo de defesa, Lucas? Modo de defesa é quando ele entende que está muito abaixo daquilo que ele precisa. Ou seja, você está passando fome, você está em inanição, não tem comida. Ele não sabe que você está fazendo isso intencionalmente. Ele entende que você está num estado de escassez. Então ele, vamos reduzir o sistema, vamos reduzir o trabalho. Seria a mesma coisa que você faria se você recebesse menos dinheiro que você ganharia, que você teria que ganhar. Você vai diminuir o teu custo. Porque você não pode manter, né, o teu custo de vida 5 mil se você está ganhando 2 mil. Porque você vai ficar tendo dívida. Obviamente, se você não arrumar um salário maior ainda para cobrir essas dívidas, enfim, você entendeu, né? Você vai tender a diminuir. Então, no modo de defesa, o teu sistema diminui. Então, o teu metabolismo diminui, o trabalho diminui, tudo diminui. Só que aí vem um ponto. O ponto é que hoje os teus hábitos, eles estão totalmente desregulados. Então, um dia você come de um jeito, outro dia você come de outro, e aí o que acontece? Quando você come, vamos pegar aqui o final de semana, cara, final de semana tem uma festa. Você passou a semana inteira comendo pouco para emagrecer. No sábado você tem um churrasco, você tem uma festa, o que você vai fazer? Você vai comer. Então você vai comer mais do que você come. E aí o que acontece? Quando o organismo ele recebe essa enxurrada de caloria, e por ele estar já no modo de defesa, ele fala, agora é a oportunidade da gente guardar. Porque passou a semana inteira em escassez, não tinha comida. Cara, agora que tá vindo, vamos estocar. E é onde você engorda. Ou você, né, faz isso pontualmente ali e tal, chega no final do mês e você não vê resultado. Por quê? Porque está acontecendo isso. Então, o controle alimentar ele é extremamente importante para que você garanta que existe um consumo, uma ingestão
de nutriente, de caloria específico para jogar você para emagrecer, para induzir o teu emagrecimento. E existe uma quantidade. Então, qual é o jeito errado de você fazer isso? Comer até se sentir satisfeita. Cara, isso é a pior coisa que tem. E existem métodos de emagrecimento que falam, olha, só come quando você tem fome. Essa é a pior coisa. Essa é a pior, na minha visão, tá bom? Na minha visão. Eu te explico por quê. Porque nós não fomos doutrinados a saber quando é desejo, quando é fome, até onde? O que é a saciedade? É ficar com o estômago cheio? Ou é a saciedade, ela vem ali num ponto que você fala assim, ó, chega, mas eu comeria mais um pouco. Como que você sabe disso? Você tá entendendo? É muito difícil você chegar nesse senso quando você não tem ensino sobre isso. Então a tendência é você começar a entrar ou numa restrição severa, ou você vai estar comendo mais do que você precisa e no final do mês você não vai estar conseguindo emagrecer. Às vezes você nem engorda, mas você também não emagrece. Porque você não está tendo um balanço. E o outro é aquele famoso tipo, olha, metade do seu prato tem que ser salada e legumes, um terço do prato é carboidrato. Esquece isso também. Porque é relativo. Relativo dentro do que qual prato que você está usando. Existem, cara, coisas que vão mudar isso. Agora, qual é o jeito certo? Existem duas formas de você começar a trabalhar isso, tá? A primeira, que é o mais prático hoje, é as medidas caseiras. Então você vai estar indo lá na colher. Poxa, 2 colheres de arroz, meia concha de feijão, né? 2 filé de frango, ou uma carne, né? Um filé de carne grande. Você vai nas quantidades caseiras que a gente chama. Só que é importante você ter a intenção. Uma coisa, Lucas, eu como mais ou menos 2 colheres de arroz. Não existe mais ou menos. Toda paciente que fala, Lucas, eu como mais ou menos, o que ela está me dizendo? Tudo vai depender do dia. Se eu tiver mais fome, eu coloco 2. Se eu tiver menos fome, eu coloco 1. Não é assim. Existe um padrão. Então existe uma quantidade. E aí você vai colocar. E aí quando você começa a trabalhar com intenção, você define. Porque você pode falar assim pra mim, poxa, Lucas, mas eu não sei quanto que eu tenho que comer. Tudo bem. Eu vou te falar uma forma de você saber, que você pode aproveitar, tá? Mas você também pode fazer o quê? Eu vou começar com essa quantidade. Sei lá, 2 colheres de arroz, uma coxa de feijão, um pedaço de bife. Você pode determinar uma quantidade e seguir e respeitar ela. E aí você vai avaliando se essa quantidade ela tá te ajudando a emagrecer. Se não tiver, diminui um pouquinho. É uma forma. Só que eu quero trabalhar o hábito em você. Porque talvez você hoje seja essa mulher. Inclusive comenta aqui qual hábito desse que você se identificou que você não tá fazendo. Qual história dessas aqui que eu contei mais você se identifica? É ficar comendo pouco, né? É comer só frango com salada? Coloca aqui nos comentários que é legal eu saber. Mas então você pode fazer isso. Então qual é o jeito certo? Então esse é o jeito certo, né? Existe um outro jeito que é mais preciso ainda, que é o que eu, cara, falo para meus pacientes. Se você quiser literalmente ter um resultado assim acelerado, essa paciente aqui que eu te mostrei, a Luciane, ela fez isso, tá? Ela falou, Lucas, eu quero ter um resultado mais acelerado, eu quero perder gordura, eu vou fazer o que você tá falando. Pesar os alimentos. Aí, quando você pesa, esquece. É precisão. É ganhar os 5 mil por mês sem erro. Você tá lá comendo exatamente naquela quantidade, naquela gramatura. E, obviamente, quando você tem essa precisão, você sabe no final que você vai estar consumindo tantas calorias, tantas quantidades nutricionais. E isso, literalmente, muda o jogo. E é o que faz as minhas pacientes, né, terem resultados, assim, assustadores, não só no aspecto de peso, mas na barriga. Porque perder gordura localizada é algo que precisa dessa precisão. Você ter a exata quantidade sendo consumida. Porque quando você garante isso, você entra num modo que o seu corpo ele entende que não está em escassez. Ele entende que está tudo tranquilo, só que sempre está faltando energia no final do dia e ele vai tirando da gordura. Então você, aos poucos, vai perdendo gordura. Assim, é uma coisa surreal na prática, você pode ver o resultado dessa paciente. E se você começar a aplicar, você vai ver o resultado também, quão rápido pode ser. E eu vou te falar uma forma que você pode aplicar esses 3 hábitos de uma forma simples, prática e segura, tá? Mas só pra gente finalizar, quando você aplica esses 3
hábitos na tua rotina diariamente, você começa a desinflamar o seu intestino. E é aqui que é a grande virada de chave. Porque esses hábitos aqui, eles têm o foco de desinflamar o seu intestino. A gente falou de combinação dos alimentos para aumentar a nutrição. Isso aqui vai atacar as bactérias ruins, vai ajudar a desinflamar. E aí, obviamente, você melhora o estômago alto, você melhora o intestino preso, você começa a ativar mais o teu metabolismo. Depois a gente entrou num quesito de controle alimentar. Então, estou garantindo que meu corpo vai receber aquele nutriente. Então, eu garanto isso. Eu garanto, é certo. Ou seja, eu potencializo a rotina. E aí, obviamente, a gente tenta na rotina, que é as vezes que eu faço isso ao longo do dia. Então eu faço uma quantidade de refeições ao longo do dia que potencializa. Aí, mulher, é onde você começa a ter energia, disposição, dorme melhor, você perde barriga, diminui teu peso, isso tudo, ó, naturalmente. E aí, mulher, só para você ter uma noção do impacto desses hábitos, no final do vídeo eu vou deixar aqui um breve depoimento das mudanças que essa paciente teve ao aplicar esses 3 hábitos de uma forma rotineira na vida dela. Só para você ter uma ideia, ela fazia de tudo para acabar com o intestino preso. Em 21 dias, ela já estava indo no banheiro sem usar laxante. Ela começou a emagrecer, né, de uma forma natural, como eu falei, sendo que antes de me conhecer, ela fazia jejum, fazia dietas e nada fazia ela perder peso. Ela começou a ter energia, disposição, as dores que ela sentia com muita frequência sumiram. Então, se você quiser ter um plano alimentar personalizado com essas 3 coisas que eu acabei de falar, esses 3 hábitos, para você apenas seguir. É um GPS. Você vai ter lá a rota. Você só vai ter que seguir a rota e ter a oportunidade de eliminar até 4 quilos nos próximos 15 dias de uma forma simples, segura e eficiente. Eu vou deixar o link aqui da descrição do Cardápio Desinflama. É o primeiro passo do meu protocolo para você já começar a desinflamar seu intestino, emagrecer, perder barriga, diminuir esse estômago alto, esses gases. Se você tiver intestino preso, isso já vai melhorar e, obviamente, começar a ter mais saúde e qualidade de vida. Só botar aqui no link na descrição, ou se você não achar, lá no primeiro comentário do vídeo vai ter o link também para você acessar. Aproveite essa oportunidade, não perca tempo, é simples, é prático e você consegue. Alimentos que você já tem em casa, que tenho certeza que você organizando esses 3 hábitos vai começar a ter grandes resultados. Combinado? Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos, deixa um comentário aqui para eu saber qual foi o seu aprendizado aqui no vídeo, qual desses hábitos você não estava fazendo, né? Inclusive quais erros que você estava aplicando, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Lucas, eu tinha o intestino preso, eu tinha refluxo, eu não dormia, eu passava a noite em claro, rodando para lá e para cá, e dor para tudo quanto lugar, né? Doía aqui, doía ali, cabelo caindo, unha fraca. Eu ficava 10 dias sem ir ao banheiro. E eu tomava laxante, tomava uma coisa e outra. No começo, ainda dava alguma coisa, mas depois não servia mais de nada. Laxante, chá, um monte de coisa não servia de nada mais. Quanto tempo você já voltou aí ao banheiro com regularidade, sem nenhum tipo de desconforto? Eu acho que foi 3 semanas, 3 ou semanas? menos, porque eu falava para os meus meninos, gente, olha que coisa boa, tô indo ao banheiro, coisa que eu não fazia. Quantos quilos Sim. você perdeu? Eu perdi 9 quilos. Em quanto tempo? 1 mês. Não parei de comer o que eu gosto. Eu como doce, eu tomo minhas biritinhas, que eu falei para você, né? E eu como de tudo, de tudo. Como pão,